É importante a gente ter em mente que para iniciar as discussões sobre eutanásia, mistanásia e ortotanásia, é importante a gente concretizar alguns pensamentos. Quando a gente fala dessas três concepções, a gente tem que entender que ultrapassa âmbitos jurídicos. Essas três concepções ultrapassam âmbitos jurídicos. Isto é, tendo um olhar para o Brasil, tendo um olhar para o nosso país, a gente tem que ter um pensamento fixo em primeiro momento para iniciar essa discussão, que é as decisões sociais, os valores morais, os valores sociais, os valores econômicos e principalmente os valores políticos implicam completamente nessas decisões. Implicam completamente na nossa doutrina, nas jurisprudências e principalmente no nosso ordenamento jurídico. Eu acho interessante a gente começar com a eutanásia, porque eu achei que ela tem conceitos mais pré-estabelecidos, responsabilizações mais pré-estabelecidas. A eutanásia no Brasil hoje é uma conduta criminosa, é uma conduta típica, ilícita e culposa, prevista no artigo 121 do Código Penal. Conduta na qual se praticada, mesmo aos olhos do direito penal, né, mesmo com que essa vítima ela conceda, mesmo com que essa vítima implore, essa conduta não deixa de ser inexistente. A responsabilização penal, a responsabilização civil, ela ainda vai continuar existindo. Então, só reiterando, a eutanásia no Brasil é uma conduta criminosa tipificada no artigo 121 do Código Penal brasileiro. Eu acho interessante ressaltar só um ponto, é que caso esse agente pratique essa conduta criminosa, há a possibilidade de redução da pena desse indivíduo. De acordo com o artigo 121 do inciso 1º, se o agente comete um crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Entretanto, mesmo com essa redução de pena, não há inexistência da conduta. Tinha que fazer esse ponto só porque eu achei interessante do direito penal. Mas falando sobre o direito como um todo, eu sempre acho interessante essa pluralidade de pensamentos. E com base nisso, uma frase me impactou muito, que é essa frase que desencadeou outros pensamentos, assim, ao meu ver, eu comecei a pesquisar mais a respeito. O direito à vida não é um dever à vida. As outras correntes doutrinárias baseiam as suas concepções com base nessa frase. Quando a gente analisa o artigo 1º da Constituição Federal, falando sobre a dignidade da pessoa humana, e quando a gente analisa o artigo 5º, falando sobre o direito à saúde, sobre o direito à vida, a gente conclui a importância do direito a uma vida digna. E a gente começa a se salientar e começa a se perguntar até que ponto há uma vida digna, né? Quando a gente encontra uma pessoa no quadro vegetativo, ou em diversos outros casos, né, degradantes, assim, em um ambiente hospitalar, até que ponto é possível levar a vida desse ser humano? Até que ponto esse ser humano pode ter uma vida digna? Então, achei interessante, essas perguntas não possuem resposta, mas são pensamentos contrários que fazem a gente refletir sobre a existência ou não da administração de eutanásia hoje no Brasil, né? São artigos muito importantes, são determinações muito importantes que trabalham com a vida e a dignidade da pessoa humana e principalmente essa vida digna, né? E a gente sabe que a Constituição Federal assegura pra gente uma vida digna, né? Então, achei interessante fomentar essas questões, mas ressaltando de novo, são questões que não são respondidas. E o pensamento majoritário no Brasil, estabelecido por lei, é que a eutanásia é uma conduta criminosa prevista no artigo 121 do Código Penal. Em segundo momento, acho importante a gente retratar sobre a mistanásia. A mistanásia configura uma morte sofrida que normalmente ocorre fora de hora. Morte na qual tem como decorrência, né, fatores externos, como a má administração orçamentária em um país, questões sociais no país, desigualdade social, imprudências, negligências, principalmente negligências médicas, né, erros médicos. E eu acho importante para a gente iniciar essa discussão, né, uma discussão vai ser um pouquinho mais curta, mas trazer 3 artigos, né. Primeiro é o artigo 1º da nossa Constituição Federal, que garante essa questão da dignidade da pessoa humana. O artigo 5º, que nos dá o direito à vida, a Constituição garante o direito à vida,
né, ao indivíduo. E o artigo 198. O artigo 198 fala do Sistema Único de Saúde, né, um sistema que provém para uma comunidade. E é importante analisar esses 3 artigos e analisar esse conceito da mistanásia, que ambos ambos se contradizem entre si e infelizmente é uma realidade brasileira. A nossa Constituição não carece de artigos para prover para uma sociedade igualitária ou uma sociedade democrática, uma sociedade que olha aquele indivíduo, que visa uma equidade. Entretanto, nós temos fenômenos, não diria fenômenos, assim, entretanto nós temos episódios que acontecem no Brasil que podem ser configurados como esse fator da mistanásia. Por fim, trazer o último conceito, que é a ortotanásia. A ortotanásia, ela visa um olhar mais amplo para esse paciente, não interrompendo a sua vida, mas também não prolongando o seu sofrimento. É importante a gente citar que na ortotanásia não há uma conduta dolosa por meio desse médico, né? É uma conduta que visa a dignidade da pessoa humana, que visa a dignidade desse paciente. Para a gente concluir esse assunto, nada expressa melhor do que a resolução de 2006, feita pelo Conselho Federal de Medicina, a resolução de número 1805. Eu vou ler que ela é bem interessante. É permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal, de enfermidade grave e incurável, respeitada a vontade da pessoa ou de seu representante legal. O doente continuará a receber todos os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, assegurada a assistência integral, o conforto físico, psíquico, social e espiritual, inclusive assegurando a ele o direito de alta hospitalar.